diz do 8 ao 11. Amém? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vamos nos ater aqui no verso 11, que diz: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Deus querido, nós pedimos ao Pai nesta manhã que a Tua palavra, Senhor, seja o centro, ó Pai, das nossas atenções, e que nós possamos, ó Pai, estar, ó Pai, atentos a ouvir a Tua palavra, Senhor, e sempre, ó Pai, é um bom motivo para aprendermos um pouco mais de Ti, Senhor. Por isso, ó Pai, fala conosco, que o Teu Espírito, Senhor, tenha liberdade no meio do Teu povo, para que nossas mentes e corações possam aprender de Ti, ó Pai, e viver, ó Pai, a Ti, Senhor. Fala conosco, nós pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Então é Natal. Então é Natal, né? Natal é sempre um tempo de renascimento, né? Um tempo assim gostoso, em que parece que o ser humano, apesar dos pesares, né, e de tantas guerras e lutas, ainda assim o Natal é sempre parece que um respiro, né? É um respiro, Jesus nasceu, né? É um renascimento para aqueles que são de Cristo, né, a cada dia. Nós vamos fazer um estudo aqui de 3 pastores. E eu não anotei o nome de um terceiro pastor, mas é Hernandes Dias Lopes, o pastor Domingos, e um outro pastor, eu não achei lá no estudo. Aliás, eu nem olhei o nome do terceiro pastor. Ele fala: e eu? Então tá tudo certo, né? Eu nem queria começar com isso, mas eu vou começar, né, falando, né, do mito do Natal, né? Assim como tem o mito da Páscoa, né? Qual que é o mito da Páscoa? O coelhinho. E o do Natal? Esse mesmo. Então, começou, né, segundo a tradição, né, dessa história, né, porque é verdadeiro isso, né, começou na pessoa de um bispo, né, de uma pessoa muito bem intencionada, bispo de Mira. O nome dele era Nicolau. E ele, Mira, ela na Ásia Menor, né, e isso aconteceu no século IV, então vejam que é uma coisa antiga, né, de uma pessoa que muito bondosa e que olhava muito para as crianças, né? Assim como na Inglaterra iniciou-se a escola dominical através da vida de um missionário, de um pastor, né, trabalhando com as crianças de rua em Londres, né? Assim também começou na Ásia Menor um bispo que gostava muito das crianças e fazia algo em favor delas, né? E essa figura mais tarde se imortalizou, né, infelizmente, de uma forma muito ruim, né? Porque recebeu o nome de Papai Noel, né? Papai Noel. E o que acontece muitas vezes, né, no nosso mundo capitalista, né, com
comércio selvagem, né, que aproveita todos os incrementos que possa existir, né, como uma forma de rentabilizar, né, de ganhar, né, de crescer. Então, tornaram o Papai Noel como essa pessoa que muitas vezes, muitos conhecem o Papai Noel, mas não conheceram a Jesus Cristo, que é o centro do Natal. E isso é triste, né? Papai Noel tomando o lugar do Salvador, né? Então, Natal foi paganizado, secularizado, né? E o sentido, muitas vezes, do Natal, para muitas pessoas e muitas crianças, mudou, né? E esse mito, essa lenda, né? E essa criação do comércio voraz, selvagem, né? Em que o que se pensa é só no vil metal, né? Só pensa no ganhar dinheiro, né? Em crescer, né? Eu trabalhei muitos anos numa empresa que no Natal a gente fazia assim uma campanha para dar presente, juntar presentes para dar para crianças, né? Principalmente nos bairros mais pobres da cidade. E a gente fazia isso assim, né? Com muito carinho, né? E ocupando os nossos momentos, horas vagas, né? E por muitos anos eu tive que coordenar isso daí. E porque era algo que a empresa, né, falava assim, não, você se dispõe, vai ser voluntário, mas é um voluntário meio dirigido, forçado, né? E a gente trabalhava nisso e era interessante, era bonito você ver no olho das crianças, né, no olhar das crianças, né, aquela alegria, né, de receber ali um presente. Aí a gente corria atrás dos poderes públicos, pedíamos mais presentes e às vezes aí as crianças escreviam uma cartinha, né, e levava para a gente lá, nós selecionávamos as cartas e entregávamos lá os presentes para as crianças. Tinha alguns presentes que eram mais difíceis, porque eles pediam para o papai voltar para casa, né? Pediam para curar o irmãozinho que estava doente. Aí era o momento que a gente falava, né? Ah, mas esse tem Jesus. E Jesus tem poder. E esse é o sentido verdadeiro do Natal. E isso era uma coisa que eu fazia assim muito, né? Ao entregar o presente, eu sempre falava, não se esqueça, Jesus é o Senhor do Natal. E isso a gente falava à família, né? Então era a parte que nós podíamos fazer, né? Desautorizados, mas fazíamos. Né? Mas, então, é isso, né? No início, o bispo de Mira, né, Nicolau, ele era até, né, a personificação do amor, de dádivas generosas, né? Mas só que depois de uns tempos se tornou uma personificação, né, de tudo que é mais terrível, né, de você realmente pensar só no ganho, só no em incrementar o seu comércio, né? Antes era discreto, hoje desfila em carros alegóricos, né? Em todos os lugares você vê aí eles desfilando, né? E foi concebido aí nesse ventre do consumismo, né, materialista, né? E é um comerciante inveterado, né? E é aquele que toma conta, né, de todas as coisas. Então, o velho gordo, né, bojudo, né, eu observia bem para Papai Noel, né? Até a barba já está branca, né? Vai ser que eu não deixo crescer, né? Vestes vermelhas, né? Um grande saco nas costas, que traz
muita alegria para as crianças que têm dinheiro, né? Então, muitas vezes ele passa longe daquele que passa por dificuldade, daquele que olha na TV a propaganda, né, de um brinquedo que ele sonha em ter, mas que realmente seus pais não têm condições de comprar, né? E essa é a parte triste do velho barbudo, né? Ele não se aproxima dos meninos de rua. Ele se transformou num comerciante sedento de lucro, num camelô inveterado, né? Num símbolo de um consumismo insaciável, verdadeiramente selvagem, né? Muito diferente do símbolo verdadeiro do Natal. Então, Papai Noel é uma caricatura do espírito natalino, e ele está na contramão do sentido do Natal. José e Maria não encontraram lugar em Belém. A cidade estava lotada, hospedarias indisponíveis. A hora de Jesus nascer havia chegado, e por não ter espaço entre os homens para nascer, ele nasceu numa mangueira, né? Meus tempos de criança, a gente ia muito para o sítio e ia beber leite lá na mangueira. Na mangueira é onde o gado ficava, onde era tirado o leite. Um outro lugar, eles eram separados ali para passar a noite, né? Mas aqui é a estrebaria, o abrigo dos animais. Foi só ali que o Senhor conseguiu um lugar. Foi só ali que José e Maria encontraram para receber ali o Filho de Deus. Então Jesus não nasceu no palácio, mas uma manjedoura. Aquele que é o Criador, aquele que é o dono do mundo, não nasceu num berço de ouro, mas num berço de palha, né? Aquele que dirige os céus e a terra, e cujo governo está sobre os seus ombros, esvaziou-se e tornou-se um infante, e tornou-se um pequeno príncipe, né? E foi naquela noite em Belém que nasceu Jesus, que é chamado o Sol da Justiça. E esse anjo, o anjo de Deus, ele desce do céu e anuncia aos pastores, né, que guardavam ali os rebanhos, né: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, esta mensagem de Natal, ela vem do céu e tem a sua centralidade não nos anjos, não em Maria, não no Papai Noel, e nem nos enfeites que brilham na cidade, né, nesta época. Em Jesus. A mensagem de Natal, ela é centrada no Filho de Deus. Por quê? Porque existem três verdades, e a primeira é que Jesus é o Salvador. Por isso o texto aqui diz, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. E Deus cumpre ali a sua palavra. Jesus deveria nascer onde? Em Belém, a cidade do rei Davi. Por isso Deus moveu todo o Império Romano a fim de que um recenseamento fosse feito. E com isso a jovem Maria, que estava grávida em Nazaré, na Galileia, subiu para as montanhas de Belém, lá na Judéia, porque José era belemita, né? Ou seja, ele era de Belém, e deveria alistar-se ali na sua cidade, a sua cidade natal. E a palavra de Deus, ela se cumpre, porque a palavra de Deus, ela não falha. Então, essa profecia deveria se cumprir. E Jesus foi anunciado pelo anjo como quem? Como o Salvador.
Salvador. E ele recebe o nome de Jesus exatamente porque veio para salvar o seu povo. Salvar o seu povo dos seus pecados, né? E ele nos salva não pelo seu exemplo, nem pelos seus ensinos, mas foi através da sua morte naquela cruz. E ele nasceu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nasceu como meu e como seu substituto. Substituto. Ele nasceu para morrer, ele nasceu como sacrifício. Ele nasceu como cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele nasceu como nosso substituto. Alguém acha para mim Isaías 53, 5? Quem achar pode ler. Na verdade, ele deu a sua vida por amor, por amar. E ele carregou em seu corpo todas as nossas iniquidades, todas as nossas falhas e pecados. Jesus levou sobre si. Quem achou pode ler. Cinquenta e três, 5. Traz da paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Ele foi ferido, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Para quê? Para recebermos o dom da vida eterna. Esse Jesus, segundo Isaías, esse é aquele que havia de vir. Esse é o Salvador. Esse é o Salvador. Uma outra coisa, o texto diz em Lucas 2,11, né? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. Ele é Cristo. Jesus é o Cristo. O Salvador é o Cristo. Ele é o Messias prometido. E a sua vinda não foi um acidente. Sua vinda não foi um improviso de Deus. Mas a vinda de Jesus, ela foi planejada na eternidade. E ela foi prometida a partir do Gênesis, né? Os patriarcas falaram da sua vinda. As profecias apontaram para a vinda de Jesus, né? Todo o Velho Testamento foi aquela preparação, né, para a vinda do Filho do Homem. Então, os sacrifícios no tabernáculo e no templo, eles eram somente sombras do sacrifício perfeito através de Jesus. O Messias, Jesus, é o centro da eternidade. Jesus, ele é o centro da palavra de Deus, da Bíblia. Jesus é o centro da história e ele é a figura central nos decretos do Deus Altíssimo. Tudo é dele, por meio dele e para ele. Alguém acha para mim Romanos 11, 36? E pode ler. Porque dele e por ele são todas as coisas. Paulo fala, glória a ele eternamente, eternamente. Então, ele é o alfa e o ômega da redenção, né? Apocalipse 22, 13,
Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O princípio e o fim. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Todas as coisas do tempo e da eternidade, elas se convergem para Jesus. Todas as coisas subsistem em Jesus. Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. Jesus, segundo a própria palavra de Deus, é o desejado de todas as nações. E ainda podemos observar aqui que Jesus, segundo o texto, ele é o Senhor. Jesus é o Salvador, o Messias e também o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e todos os poderes do universo estão sob seu governo. Ele está à direita de Deus Pai e tem o livro da história nas suas mãos. Deus está conosco. Jesus nos deu vida e vida em abundância. Ele governa as nações, ele reina superior, absoluto, sobre a sua igreja. Ele recebeu o nome que é sobre todo nome. Vamos ler esse texto? Eu vou procurar aqui, e se os irmãos acharem antes, podem ler. Romanos 14, 11. Senhor, todo joelho se dobrará a mim e a toda língua confessará a Deus. Pode ler novamente? Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Aquela criança que nasceu em Belém, ele tem o cetro do universo. Ele é maior que César. Ele é maior que qualquer governo, qualquer poder. Ele é maior que os reis deste mundo. E ele é soberano do universo. E diante dele, todos os reis precisam se dobrar. Até o inimigo se dobrará na presença do Senhor. E não tem o que fazer. Aos seus pés, eles precisam depositar ali a sua coroa. Precisamos conhecer esse Jesus do Natal. Precisamos conhecer este Salvador. Aquele que é o Messias de Deus. Aquele que é o Senhor do universo. Aquele que tem as rédeas da história nas suas mãos. Então, podemos dizer que muito mais do que se lembrar de um velhinho com barba branca distribuindo presentes e segurando a sua barriga grande e dizendo ho, ho, ho. Muito mais que isso. Nós devemos nos lembrar de um homem que viveu apenas 33 anos aqui na terra e que quando foi morrer disse: está consumado. E isto para dar o maior presente que alguém pode receber, que é a salvação e a vida eterna. Então, por isso eu sempre falo para os irmãos, qual é o maior milagre na vida de uma pessoa? Qual é o maior milagre? A salvação em Cristo Jesus. É o milagre dessa conversão, dessa transformação. E eu estava estudando já há uns 10 dias, que eu ia trazer um outro texto, que falava sobre, como o pastor há 2 domingos atrás falou sobre Pedro, e eu estava estudando Pedro, E aí eu estava lendo e vendo ali a transformação de um homem rude, teimoso, briguento,
naquele que é o maior símbolo de esperança da palavra de Deus. Discípulo da esperança é o nome que se dá, muitos historiadores dão a Pedro, né? E quando nós lemos as cartas de Pedro, que são uma das cartas universais, né, que são para todas as igrejas, né? Ele demonstra isso, é esse amor, é esse cuidado, é essa transformação na vida de um homem através da salvação em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso, né? Muito mais do que enfeitarmos nossa casa. Pode enfeitar sua casa, não tem problema. Vamos enfeitar. É lindo. Né, que olha para Curitiba, né, aquele prédio onde as crianças cantam lá. Aqui é a entrada da cidade, né, salvo algumas besteiras lá, mas aquela árvore tão linda lá, né, você vê a alegria das crianças, né? Então existem, né, os enfeites. O cuidado do servo de Deus é realmente o cuidado de centralizarmos os nossos enfeites em Jesus, que Ele é o Senhor do Natal, né? Às vezes eu vejo na Páscoa, né, vira e mexe, mas os irmãos vão lá dar um ovinho de Páscoa para as crianças. Silêncio para a foto. É que senão sai com a boca assim. Já tem uma continuação do pescoço até aqui embaixo, né? Então é terrível. Isso que está gravando lá, né, Marcos? Depois ela corta. Muito mais que enfeitarmos nossas casas, ruas, cidades, com luzes piscando, é sabermos qual o tipo de luz que você tem dentro de você, né? Porque Jesus disse para sermos a luz do mundo, né? E essa é a verdadeira luz, a luz do mundo, né? Mais do que ser apenas uma época, do que ser, né, na época de Natal, um tempo de confraternização e de um sentimento de amor, deveria ser um momento para pensarmos, né? Não seja só um dia, não seja só o Natal, né? Mas em todos os dias do ano, este amor, esta graça, esta alegria de saber que nós encontramos em Jesus a salvação. Mais do que ser uma época em que se enfeitam árvores natalinas, deveria ser, sim, um tempo de reflexão, de pensarmos, será que nós estamos enxertados na videira verdadeira que é Jesus, né? Na qual o agricultor é o Senhor Deus, né? Mais do que um tempo de ceias, de enchermos a barriga, deveríamos dizer se estamos dispostos a comer o pão que Ele comeu e bebemos a água que Ele bebeu. Então, qual o conteúdo do Natal? O conteúdo do Natal é a salvação. O espírito do Natal é a doação. É Deus se fazendo homem, o rico se fazendo pobre, o Senhor se fazendo servo. Natal é dádiva de amor. Natal não é só para aquelas famílias abastadas que dão os seus presentes, juntam os presentes debaixo da árvore e é uma alegria, mas o Natal é para todos. É tanto para os que estão nos seus castelos, mas como para aqueles que estão nas ruas. Jesus veio para todos. Jesus veio numa estrebaria, uma manjedoura, e Ele se tornou amor para todos, para todos. Então, o que a gente pode dizer do Papai Noel? Ele acabou se tornando um intruso, uma farsa, um roubador de cena, né? Então, Natal sem Jesus, o que é? É festa pagã. É festa pagã, né? Natal sem Jesus é uma festa gastronômica. O pessoal só enche a barriga. Natal sem Jesus é apenas
mercantilismo vazio, né? Passou, você não leva nada. Precisamos o quê? Recristianizar o Natal. Voltar a tornar Jesus o centro do Natal. Precisamos democratizar o Natal. O Natal não são boas novas. O Natal, eles são boas novas de grande alegria, né? Mas é para todos. É para todos, né? Por isso, precisamos devolver o Natal ao seu legítimo dono, a Jesus, como Senhor da nossa vida, né? Então, quem foi Jesus? Jesus nasceu numa manjedoura, viveu como carpinteiro, morreu numa cruz. Mas Jesus ressuscitou gloriosamente para oferecer-nos o grande banquete da salvação. O grande banquete da salvação. Que prevaleça a verdade. Jesus é o Senhor do Natal. Fernando Pessoa, ele escreveu um poema chamado Poema em Linha Reta. E nesse poema ele diz que ele está cansado de semideuses, né? Porque não encontrou alguém o suficiente com dignidade para assumir-se humano e por isso mesmo sempre contraditório, muitas vezes fraco e outras vezes vil. O caso é que todos nós gastamos a vida buscando grandeza. As pessoas querem crescer. Até as igrejas, né? Criou-se a teologia da prosperidade, né? Mas essa teologia não pode ser baseada em Jesus. Porque Jesus veio na humildade. Jesus veio no amor. Jesus não veio na ganância. Jesus nunca precisou, né, ter carros luxuosos, casas enormes, porque ele próprio disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas ele trouxe o mais importante, né? Ele trouxe a salvação. Jamais admitimos que somos um paradoxo, né? Mortais e imortais, né, ao mesmo tempo. Santos e pecadores. Luzes que muitas vezes enchemos a sala com nossas sombras. Somos tão magníficos e muitas vezes tão pequenos, né? O único ser realmente grande, Jesus, ele fez-se humilde, viveu 33 anos em um dos lugares mais pobres ali daquela região, e mesmo sendo o Criador, aprendeu o ofício de carpinteiro para se sustentar, e mesmo sendo adorado por anjos, recebeu o humilde, né, o escárnio dos homens e jamais precisou se defender, né? Ainda que tivesse todo o potencial, né, para fazer, né, um estrago, ainda assim ele foi humilde e servo. Ele é onipotente, mas não tem a presunção, não tem a arrogância do poder que leva à prepotência, né? E a sua onipotência, o poder máximo que se pode imaginar, levou a ter misericórdia dos pequenos, dos impotentes. Sua perfeição tão somente o aproximou dos pecadores, dos imperfeitos, dos falhos, né? A sua santidade o apaixonou pelos pecadores. Sua grandeza encheu seu coração de compaixão pelos pequeninos, pelos injustiçados. Eis aí a verdadeira grandeza. Aliás, o poder ganha um sentido maior e mais bonito quando você, mesmo tendo todo o poder, você é capaz de destruir, você é capaz de dominar, você é capaz de aniquilar. Ainda assim, Jesus escolheu restaurar. Jesus escolheu construir. Jesus escolheu abrir mão por amor, por nos amar.
né? Esse sim é Deus, né? Uma vez que somos a imagem e semelhança do Senhor Deus, que possamos, como Paulo diz, estar à estatura de Cristo. Buscar a estatura de Cristo. Então, nossa busca pessoal pela grandeza nos afasta de Deus. Quando a sua vida, né, está centrada no ter, você deixa de ser, você deixa de amar, né? Você deixa de amar. Um moço que ele foi para a igreja, ele começou a trabalhar muito no reino, e ele estava trabalhando mesmo, estava assim, Deus estava usando ele muito para o louvor da sua glória, e ele estava assim num momento assim com Deus, assim maravilhoso de buscar ao Senhor, de servir ao Senhor, de testemunhar, né, da presença de Deus, e começou a se desenvolver também no seu trabalho, e ali no seu trabalho ele começou a crescer, e quando ele viu, a igreja já tinha ficado em segundo plano, porque ele era uma pessoa assim, de grande conhecimento, e ele foi crescendo. Quando ele percebeu, as coisas de Deus haviam ficado para trás. Mas ele estava bem, porque ele estava assim, ganhando muito, vivendo muito bem. Até um dia que ele ficou doente e salvo engano, tuberculose foi a doença que ele adquiriu. E ele passou por momentos terríveis. E num desses dias de luta, ele se lembrou do seu primeiro amor. Aí ele lembrou que tudo que ele tinha, todas as coisas que ele tinha, não se igualavam à sua salvação em Cristo Jesus. E foi através disso que ele escolheu retornar. E ele voltou para Deus. E das muitas coisas que ele tinha, ele já não tinha mais. Mas ele tinha a salvação em Cristo Jesus. A salvação em Cristo Jesus. Aí ele começou a perceber a grande diferença entre você ter e você ser aquele que é usado, tratado, cuidado pelo Senhor nosso Deus, né? Então, vou ler aqui para vocês de Fernando Pessoa, poema em linha reta. Ele diz assim: quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não é todo o ideal se os ouço me falam. Quem há nesse largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Porque quando existem muitos semideuses, quando existem muitos mitos, e o Brasil tem essa mania de ter sempre um herói, né? Ter sempre alguém para se espelhar. Só que não olha para a Bíblia, quando a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e que põe nele a sua confiança. Então precisamos confiar, não no coelhinho da Páscoa, não no Papai Noel, mas no Senhor, no nosso Deus, em Jesus. Como diz a minha sogra, esse é o verdadeiro, né? Tudo que ela acha que é importante, falando, não. Com remédio, principalmente, minha sogra sempre fala, não, esse é o verdadeiro. Aí você toma, não acontece nada, você fala, é verdadeiro para ela. Mas Jesus é o verdadeiro, né? Então, o grande torna-se ainda maior quando se apequena por... O grande
torna-se ainda maior quando se apequena por amor aos humildes. No entanto, o pequeno torna-se insignificante quando se arroga da grandeza que não tem. O pequeno torna-se insignificante quando se arroga da grandeza que não tem. Nós somos filhos de um Deus poderoso, somos cuidados e tratados por Deus, que nós possamos realmente confiar e buscar ao Senhor. Hernandes Dias Lopes, ele escreveu: o Natal, ele é pedagógico. O Natal é pedagógico. Então, nossos olhos, o que eles precisam? Eles precisam estar abertos. Os nossos ouvidos precisam estar atentos ao que Deus quer ensinar através do nascimento de Jesus, através da vida de Jesus, e mesmo, muito mais também, através da morte de Jesus. Por isso, nós precisamos pensar. O nascimento de Jesus, o que nos ensina? Ele nos ensina uma lição de humildade. Jesus nos ensina através do seu nascimento. Por quê? Porque ele é o rei que nasceu servo, o Deus que se fez homem, né? Aquele que se esvaziou de sua glória, o dono do mundo. Ele não nasceu no berço de ouro. Jesus, sendo filho de Deus, nasceu num coxo. O Criador dos céus e da terra, o Deus encarnado. Diferente dos nobres do mundo, ele não nasceu debaixo das luzes da ribalta, dos flashes da popularidade. Não havia lugar para Jesus em Belém. Muitas vezes nós pensamos, mas cuidado, muitas vezes não existe lugar para Jesus na nossa vida. Muitas vezes não existe lugar para Jesus nos nossos negócios. O que existe lugar para Jesus só no domingo à noite e na segunda-feira, seja o que Deus quiser, e isso é terrível. Porque nós ficamos só com a teoria. Mas eu acho que a segunda veio para a prática. Então, não interessa o que você aprende no domingo à noite, se na segunda-feira você se torna uma pessoa totalmente avessa aos ensinos da palavra de Deus. Deus nos coloca no mundo para sermos a luz do mundo e o sal da terra. Jesus, ao nascer, foi perseguido. Herodes queria de todo jeito, E ele precisou ali cruzar o deserto de Sinai, atravessar o Saara e fugir para o Egito. Jesus cresceu como um carpinteiro naquela vila de Nazaré. E ali ele começou o seu ministério, E ele foi, para os judeus, um rabino itinerante, E ele mesmo sendo filho de Deus, ele se fez pobre, E mesmo sendo pobre, ele não deixou de cumprir o seu papel. Mesmo passando por lutas. O pessoal fala assim, hoje alguns pastores têm aviões, têm jatinhos. Jesus teve um jumentinho emprestado. Não era nem dele. Não era dele. E ele fez o seu papel com excelência. Jesus nos ensina uma lição de amor. E um amor altruísta. E ele não nos ensina só através do nascimento, mas também a sua vida foi um exemplo de amor, de dedicação. Por isso que Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. E ele se manifestou para levantar o caído, animar o fraco, salvar o perdido, curar o enfermo e restaurar aquele que estava quebrado. Ele andou por toda parte fazendo bem e libertando os oprimidos pelo diabo. Sua doçura
atrair as crianças. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. É o reino dos céus. Seu amor inefável abria a porta da esperança para os que eram enjeitados pela sociedade. E a sociedade judaica sabia ser cruel. Sabia ser cruel. E todos aqueles que se achegavam a ele com o coração quebrantado, recebiam o perdão. Todos os aflitos que buscavam a Jesus, encontravam nele alívio e eram consolados. Jesus veio ao mundo para revelar o amor amoroso de Deus. Ele é o caminho que nos leva de volta ao Pai. Jesus é a porta que nos dá acesso ao trono da graça e por meio dele podemos entrar na sala do trono. O Velho Testamento fala sobre, só aquele que poderia entrar ali na sala do trono. E Jesus nos abre esta porta. Só havia ali, um que poderia adentrar. Mas nós temos a comunhão em Jesus Cristo com o Pai. E você tem livre acesso à sala do trono. No Velho Testamento, o sacerdote. No Novo Testamento, através de Jesus, você tem livre acesso. A morte de Jesus nos ensina sobre sacrifício. Jesus nos ensina até através da sua morte. Ele veio ao mundo para dar vida em favor dos seus escolhidos, mas ele morreu por cada um deles. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Sendo Deus, ele jamais julgou ser igual a Deus. Mas, como diz a palavra de Deus, ele esvaziou-se, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Ninguém podia tirá-la dele. Ao contrário, espontaneamente, ele deu a sua vida. Ele caminhou para a cruz como um rei caminha para a coroação. E na cruz, ele nos comprou para Deus. Na cruz, ele pagou a nossa dívida e a sua morte foi substitutiva. Ele morreu a nossa morte. Ele sofreu o meu castigo. Ele se fez pecado e maldição por mim, para que eu fosse santo e bendito para sempre. Ele morreu por ti. E ele deu a sua vida por você. Então, aquela morte horrenda, aquela dor terrível, tornou-se uma fonte onde jorrou para nós a grande salvação. Uma copiosa redenção. Num sentido, a morte de Cristo é única e não podemos imitá-lo. Só ele pôde morrer. Só ele pôde morrer. E no outro sentido, porém, aprendemos com Jesus em sua morte, que devemos também dar a nossa vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Esse último texto para encerrarmos. Se alguém achar antes de mim. Eu pego essas Bíblias de estudo, depois eu não consigo achar os textos. 1 João 3,16. João 3,16 é muito conhecido, Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas 1 João 3,16 nos mostra claramente qual é a função de cada um de nós.
E João diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isso é sério. Jesus nos ensina no tempo e na eternidade. Jesus é o nosso modelo, agora e sempre. Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, o Natal está aí. E nesse Natal que se aproxima, nós precisamos pensar menos na festa e mais na pessoa do Natal, que é Jesus Cristo. Precisamos devolver a Jesus o sentido do Natal, as luzes, os cânticos, as iguarias, os presentes e toda a nossa agitação. São vazios de significado. Se Jesus não for o centro da nossa vida, se Jesus não for o centro da nossa família, se Jesus não for o centro da nossa igreja, é puro ativismo religioso. É aquela igreja que a nossa agenda está recheada. Se eu não conseguir fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Gente, Jesus é o centro. E toda vez que você troca por qualquer coisa a sua intimidade com Deus, por qualquer coisa que seja, isso se torna ativismo. Porque Deus quer o seu coração. Deus quer estar em contato com você. Mesmo a serviço, se você não tem essa vivência com Deus, esse cuidado com Deus, estar na presença dele, buscando, é puro ativismo. Então, vamos lá. Que nesse Natal possamos honrar aquele que desceu do céu para nos levar ao céu. Aprendendo do seu nascimento, na sua vida e na sua morte. Deus é maravilhoso. Então que não pense duas vezes. Deus deve estar no controle da nossa mente, do nosso coração. Sabe? E qualquer atividade que te leve para longe disso, não faça. Volte-se para Deus. Deus quer ter essa comunhão com você todo o tempo, todo o instante. E creia, Deus quer estar no controle do seu coração, da sua mente, da sua vida. Estava procurando procurando assim, um texto para falar sobre Natal. Aí eu sou assim meio desesperado, né? Achei um, achei dois, achei três. Fui imprimindo tudo, depois fui estudando para falar um pouquinho com os irmãos. Então, se deixar, eu fico até meio-dia aqui. Vamos lá. Então, vamos encerrar aqui. Vamos orar? Deus querido, louvado seja o teu nome, ó Pai, porque o que nós vemos hoje, ó Pai, nós já sabíamos, nós já conhecíamos. O que nós vimos hoje, Pai, é aquilo que faz parte do nosso beabá, ó Pai, do nosso catecismo, Senhor. Mas que é tão bom relembrar, ó Pai, que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor escolheu se tornar pequeno como nós, ó Pai, que o Senhor escolheu ser humilde como nós, ó Pai, para que alcançássemos a salvação, ó Deus. Ó Deus querido, que possamos escolher a melhor parte, ó Pai, como Maria escolheu, ó Pai. Escolher a melhor parte, ó Pai, que é o estar na Tua presença, que é o andar contigo, que é ouvir a Sua voz e ter uma caminhada na Tua presença. Ó Deus querido, que cada coração aqui nesta manhã, ó Pai, possa reter, ó Pai, esta palavra, ó Pai, que possa realmente pensar, ó Pai, no quanto o Senhor nos ama e no quanto o Senhor fez por cada um de nós.
Louvado seja o teu nome, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós temos